Uma boa tarde a todos. Eu cumprimento os reverendíssimos irmãos aqui presentes, Cônego Bruno, Padre Noel, Padre Cleiton, o diácono Yuri, as religiosas, religiosos que aqui também se fazem presentes e, de um modo muito particular, os agentes do mundo da saúde que aqui vieram para este momento de reflexão e oração. Me foi pedido que falasse sobre o tema do Jubileu da Esperança. E embora seja um tema muito vasto, eu tentarei falar de uma forma bem sucinta. A palavra jubileu, que para nós hoje é uma palavra muito comum, inclusive algumas pessoas confundem com bodas, porque lembram os anos que são celebrados no passar da vida, tem a ver não com a vida específica de um casal, que é o termo bodas o mais adequado para este fim, mas com o tempo que alguém celebra. Na origem bíblica, o jubileu indica uma celebração a cada 50 anos, e o termo júbilo, jubileu, vem do som do iobel, que era um instrumento feito do chifre de carneiro, que lembra um som de uma corneta, de uma trombeta bem primitiva. E qual era a função do jubileu? E hoje nós entendemos o sentido da palavra júbilo, era anunciar o início do jubileu com a alegria, com o júbilo. Então a igreja, ao celebrar a cada não mais 50 anos, mas 25 anos, um jubileu, ela quer que nós sejamos revisitados pela alegria do que esta celebração significa. Na Bíblia, havia 3 conteúdos principais vinculados à celebração do jubileu. E isso é muito importante para a nossa compreensão. Primeiro, a cada 50 anos, aqueles que eram escravos eram libertados, porque entendia-se que aquele tempo de escravidão já tinha bastado para que aquela pessoa pudesse servir ao seu Senhor. Então, no dia em que se iniciava o jubileu, pensava-se também em quais eram os escravos que precisariam ser libertados. Segundo tema era o perdão da dívida, com a devolução de tudo aquilo que era considerado dívida, ou seja, a cada 50 anos entendia-se também que uma dívida não poderia continuar. Assim como um tipo de escravidão não poderia continuar, a dívida tinha que cessar para que o júbilo, a alegria da presença de Deus, fizesse morada no coração das pessoas. E enfim, era um ano de repouso da terra, porque entendia-se que durante aquele ano a terra não poderia ser cultivada, porque assim como o ser humano a cada 7 dias, na prescrição do sábado, deveria então repousar, a cada grupo de 7 anos, que dá 49, e depois no ano seguinte o jubileu, a terra também deveria repousar, imitando o ser humano que tem o seu sábado, o seu repouso. A esses 3 pontos eu voltarei ainda na conclusão dessa reflexão, quando falarei sobre o que é que precisa ser libertado da escravidão, qual é o perdão da dívida que precisa ser concedido e qual é o sentido do repouso e do restauro também para nós que vivemos o jubileu neste ano. O jubileu, então, ocorria na Sagrada Escritura, como eu já disse, a cada 50 anos. E com isso, gerava-se uma reflexão da relação que o ser humano tem com Deus, com o próximo e com a própria vida no tempo. Recordar a cada 50 anos na Bíblia, a cada 25 anos no nosso caso agora, é relacionar-nos com o tempo que a cada período deste ciclo nos convida novamente a viver o sentido do jubileu. O tempo é um elemento primordial da nossa vida. Aliás, é um grande mestre. Nós temos uma tendência com a qual nos habituamos e sobre a qual pouco pensamos, de sermos territorialistas comportamentais no que diz respeito à nossa relação com o espaço. Nós dizemos: essa casa é minha,
essa cozinha é minha, esse quarto é meu, essa roupa é minha, esse carro é meu e assim por diante. Nós vamos criando uma relação com as coisas como se elas nos pertencessem, nos esquecendo de que nada é nosso nessa existência. Se com isso acontece no espaço, e quase sempre o espaço é mentor das incompreensões porque as pessoas passam nas relações, porque todas as vezes em que tem um conflito, a primeira pergunta que se faz é: quem é o responsável por essa loja? Quem é o responsável por esse negócio? Quem é o responsável por esse setor? E nessa espacialização das relações, nós queremos responsabilizar os outros por aquilo com que nós não concordamos. E também nós tendemos a ser territorialistas, quase que demarcando a importância da nossa vida pelo espaço que nós ocupamos. Com o tempo é diferente, e talvez nessa perspectiva a recorrência do jubileu seja uma oportunidade muito rica espiritualmente. E por que com o tempo é diferente? Porque nós não temos controle sobre o tempo. Nós temos sobre o espaço. Nós podemos colorir o espaço, demarcar o espaço, reformar o espaço, mas o tempo é implacável. Ele passa. E com ele, aquilo que passa não volta mais. Não é à toa que nós ouvimos a música sertaneja já repetida há algumas décadas: água que passa não move moinho. E não move mesmo, a não ser o moinho da memória, das mágoas, dos ressentimentos, das coisas mal resolvidas que ficam dentro do coração do ser humano e insiste em ficar movendo uma água que só existe dentro da cabeça do sujeito. Talvez por isso Santa Teresa de Jesus tenha ensinado que nestes casos a mente é a louca da casa. O tempo, ele passa, ele é implacável. A única coisa que ele pode deixar é marcas no corpo, quando o ser humano somatiza aquilo que não deveria somatizar, por não saber lidar com as suas próprias questões humanas e espirituais, ou deixa marcas na memória do coração. O tempo é, na verdade, um grande mestre, porque ele está nos ensinando em todos os momentos e ocasiões que, assim como ele passa, nós também passamos. E depois que passa, aquilo que não pôde ter sido feito, é melhor tentar integrar, abençoar, perdoar, ressignificar, porque sofrer por uma coisa que já se foi é, no mínimo, pouca sabedoria, pouca inteligência. Não vai dar em nada, talvez na somatização de algo tristemente depois demarcado numa doença no corpo. O jubileu, então, é um momento de rever a relação com o tempo e, de certa forma, com o espaço, pois nós vivemos nessa dupla realidade. E o espaço, embora iludidos, achemos que nos pertença, não nos pertence. O tempo, então, piorou. Esta consciência já nos move rumo ao segundo momento da minha reflexão. O que é o jubileu na Igreja Católica ou para a Igreja Católica? O jubileu na Igreja teve início com o Papa Bonifácio VIII, já no ano de 1300. Antes não havia essa tradição. E ela foi burilando-se, transformando-se de 50 para 33 anos, que depois seria uma comemoração da idade de Nosso Senhor Jesus Cristo vivida nesta terra, até chegar posteriormente a esta compreensão que temos hoje de celebração a cada 25 anos. No jubileu, a Igreja espera, hoje com uma compreensão diversa e mais ampliada, que nós façamos a experiência da peregrinação, para que por meio dessa peregrinação passemos pela Porta Santa. Em Roma, nas 4 principais basílicas que podem ser visitadas por aqueles e aquelas que vão à cidade eterna, na Basílica de São Pedro, de São Paulo, de Santa Maria Maior e de São João do Latrão, existe uma porta chamada de Porta Santa,
que é aberta somente no jubileu. Em todos os outros anos, essa porta permanece fechada. E qual é o sentido dessa porta? De Cristo, que, conforme ensina o Evangelho de São João, é a porta pela qual as ovelhas entram e saem para encontrar a vida. Passar pela porta santa, então, não é simplesmente um simbolismo que poderia ser significado quase como que, de alguma forma, uma espécie de fantasia, de simbolismo sem sentido. É recordar que Cristo é a nossa salvação. É por Ele que entramos, é por Ele que encontraremos o sentido daquilo que o jubileu quer celebrar. A palavra peregrino, ela tem duas possibilidades de origem na língua latina: perager e pereger, ou seja, atravessar os campos, atravessar as fronteiras. Um peregrino é aquele que vai atravessando os campos rumo a um horizonte, ou vai atravessando as fronteiras rumo a um horizonte. Portanto, peregrinar é sair de um lugar, no tempo e no espaço, rumo a outro. Mas qual é este outro lugar? Se o sujeito que peregrina não sabe para onde ele está se encaminhando, não é uma peregrinação, não é um peregrinar, é um vagar. Existe uma diferença entre esses dois verbos na nossa língua portuguesa. Peregrinar é sair de um lugar sabendo aonde se quer chegar. Vagar é sair de um lugar, partir, mas não tendo consciência de onde se quer chegar. No início do cristianismo, os cristãos eram chamados de seguidores do caminho. Caminho porque Cristo é o caminho, ele mesmo diz em São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E caminho porque é parte essencial do cristão caminhar. Nenhum cristão que se adapte à inércia, à vida parada, à falta de movimento, poderia ser considerado cristão. Isso é sério, porque o nosso mestre, fundador de nossa fé, instituiu-se a si mesmo como caminho. Isso significa que a nossa vida nesta existência é um caminho. Ou, no dizer de Santa Teresinha do Menino Jesus, um salto para a eternidade, ou um instante entre duas eternidades. Esse caminho de fato é muito breve. Por isso, talvez, quando olhamos para o passado na nossa memória, mesmo vendo nossos músculos enfraquecidos, nossas pernas envelhecidas, nosso rosto, cabelo e marcas da vida dos 70, 80, 90 anos passados de quem tiver a oportunidade de chegar lá, no mundo interno da memória sempre vai parecer que foi ontem. E isso é muito simbólico, porque indica para nós, na interioridade do que significa a memória, a efemeridade, o curto espaço que de fato essa existência é, mesmo não parando para pensar nessa perspectiva como acontece conosco. O peregrinar é um peregrinar, no nosso caso, motivado pela esperança. A esperança é uma das 3 virtudes teologais que compõem a nossa vida. Ensina a doutrina do Catecismo Católico que no dia do batismo nós todos fomos presenteados com a fé, com a caridade e com a esperança. Nenhum cristão batizado está isento dessas 3 virtudes teologais. Elas nos foram doadas como um dom de Deus. Alguém pode ter uma fé menor ou maior, uma caridade menor ou maior, uma esperança menor ou maior, mas ninguém, objetivamente falando sobre o aspecto da teologia do batismo, pode dizer que não tem fé, não tem caridade, não tem esperança, porque recebeu isso como dom no dia do batismo. E por serem virtudes teologais, é preciso recordar que a fé é o fundamento, a caridade é o caminho e a esperança é a meta. A fé é o fundamento porque tudo começa com ela
e nela. Muitas vezes escondida como um pequeno grão, que depois plantado se tornará uma árvore frondosa. A fé na vida escondida é o elemento fundamental que dá sentido ao caminho. Mas o caminho, por ser o próprio Cristo e por ser o próprio sentido da nossa existência, é a caridade. Eu tenho usado recentemente nas minhas pregações, para falar da caridade, a expressão amor-doação. Porque a palavra caridade se tornou uma palavra muito desgastada na nossa compreensão. Eu gostaria de falar ainda que rapidamente sobre por que usar a expressão amor-doação. Nós somos, na maioria do que fazemos, amor-necessidade. Infelizmente, ou é condição daquilo que herdamos do pecado original. O que é o amor-necessidade? É aquilo que nós fazemos por amor a nós mesmos. E é muito interessante isso, porque muitas vezes, até em nome do que nós fazemos para os outros, está o amor a nós mesmos. Quando nós fazemos alguma coisa e queremos reconhecimento, mesmo que seja um bem a um pobre, a um mendigo, a um doente, mas nós queremos um reconhecimento, já é amor-necessidade, não é amor-doação. Se eu quero um aplauso, é amor-necessidade. Se eu quero que o outro me compreenda, que o outro me olhe, que o outro me aceite, é amor-necessidade. O amor-doação, na perspectiva daquilo que a caridade cristã significa, e ensinava Bento XVI na sua primeira encíclica, Deus Caritas Est, é pouco vivido no dia a dia da nossa existência. Porque o amor-doação é quando eu faço algo para alguém e não espero nada em troca. Nem um sorriso, nem um muito obrigado. Porque todas as vezes em que eu espero alguma coisa, já existe a necessidade gritando em mim de ser satisfeita. Eu acho muito curioso, me desculpem os casais que estão presentes aqui, quando num namoro, num noivado, num casamento, alguém diz para o outro, eu te amo, e se o outro ficar quieto, a pessoa que falou já entra em crise, em parafuso. Porque o que ela fica esperando que o outro diga? Eu também te amo, meu amor. Se a pessoa não fala, o amor-necessidade já grita, já entra em crise. Mas você não vai falar nada? Porque no fundo nós somos movidos por isso, é impressionante. E muitas das coisas que nós fazemos não têm um peso, porque dormir é satisfazer um amor-necessidade. Comer é satisfazer um amor-necessidade. Tomar um banho é satisfazer um amor-necessidade. Então tudo isso indica esta dimensão que precisa todo o tempo ser revista por nós. Aquilo que nós fazemos nesse caminho, fazemos por necessidade ou por doação. É claro que o amor-doação é uma construção. Não é à toa que no centro do nosso corpo está um umbigo, algo que um dia nos ligou a alguém, que é nossa mãe. E como uma ferida cicatrizada no corpo, o umbigo acaba se tornando para nós um aliado na compreensão dessa necessidade que perenemente nos acompanha. O de querermos de novo colo, de novo olhar, de novo compreensão, de novo reconhecimento e assim por diante. A esperança vem como completude disso, porque nós vivemos neste mundo no fundamento da fé e na construção do amor-doação, que é sempre uma superação das nossas próprias necessidades em prol da caridade para com o próximo. A esperança vem como coroa, como horizonte, como meta. A esperança não é, infelizmente, e eu preciso dizer isso, aquilo que muitos de nós cantamos e decantamos. Muitas vezes nós achamos que fé e esperança é a certeza daquilo que nós vamos possuir. Não, não. A fé é muito mais do que aquilo que nós vamos alcançar. Ter fé não significa que aquilo que eu quero vai se realizar.
E tampouco ter esperança não significa que aquilo que eu quero vai se realizar. Porque muitas vezes nós dizemos, eu tenho esperança de que no fim deste ano o meu filho vai encontrar uma namorada e vai se casar com ela. Tenho fé. Eu tenho fé e esperança de que essa doença vai ser superada. Eu tenho fé e esperança de que eu serei promovido no meu trabalho. É uma compreensão equivocada dessas virtudes. A fé é a aceitação da vontade de Deus. Não é que Ele faça aquilo que eu quero. E a esperança é a capacidade de entender que qualquer coisa que aconteça comigo na minha vida tem um sentido aos olhos de Deus. É muito diferente. Porque se eu vivo a fé nessa perspectiva, as coisas que acontecerem comigo não serão mais para mim objeto de sofrimento, porque eu entenderei que dentro do projeto de Deus existe algo que ultrapassa a minha compreensão. E da mesma forma a esperança é essa capacidade de caminhar para frente, para o horizonte que é Cristo, entendendo que nem sempre aquilo que eu quero é o melhor para mim. Aquilo que eu desejo é o melhor para mim. Eu costumo dizer no final do ano, quase sempre para as pessoas, que aquela missa aquela música que muitos de nós cantamos na passagem do final de ano é uma música pagã, mas pagã raiz. E que tem pouco de cristianismo, quando a gente diz muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Que coisa mais curiosa, mais pagã. A gente não tem que pedir dinheiro e nem tampouco saúde. O que nós temos que pedir a Deus é fé e esperança. Porque se nós tivermos fé e esperança, tendo dinheiro ou não, que dinheiro não é o mais importante, e a gente vai entender isso em muitas situações, e tendo saúde ou não, porque saúde também não significa tudo na vida, mais cedo ou mais tarde nós teremos que nos encontrar com a caducidade do que significa esta passagem, e alguma coisa vai nos visitar, algum limite vai se encontrar conosco na nossa interioridade, e se não vier isso, virá a velhice, que de per se já é um limite em todas as circunstâncias que compõem a velhice, e nós esquecemos de pedir o essencial, que é fé e esperança. Quantas pessoas que, tendo muito dinheiro no bolso, não foram capazes de resolver a questão da sua saúde, nem com tratamento milionário nos Estados Unidos contra um câncer bastante agressivo. É por isso que a fé dá sentido, é por isso que a esperança dá sentido, e é isso que nós pregamos. Portanto, o nosso caminho nesta existência é um caminho rumo ao céu, porque aqui tudo passa. Um dia passarão até aqueles e aquelas que amamos, e um dia passaremos nós. Por isso, viver aqui com o fundamento da fé, com o caminho no amor-doação e com o horizonte da esperança, é dar significado, olhar para trás, e sentido, olhar para frente. Dar significado significa olhar para trás com gratidão, mesmo quando muitas coisas que me aconteceram me marcaram tristemente. E olhar para frente é olhar com sentido, entendendo que aquele que crê, aquele que tem esperança, sempre vive em Deus. São Paulo, grande mestre nesses temas, dizia: para mim não importa estar aqui ou lá, para mim importa viver em Cristo. E Teresinha do Menino Jesus, uma das suas poesias tão bonitas, diz: o que me importa a morte ou a vida? Viver em Cristo é a razão do meu sentir, do meu existir. A peregrinação, quando nós fazemos, e haverá uma procissão no final deste evento hoje à tarde, ela é um ato externo. E o ato externo do mover-se do corpo e dos pés e das pernas é um ato visível daquilo que a peregrinação significa, o passar os campos, o atravessar os confins e os limites. Mas é também um ato invisivelmente interno. E São Paulo recorda que nós caminhamos pela fé, não pela visão.
Portanto, se a peregrinação não é movida por um elemento interno, o movimento externo se torna vazio, sem sentido, estéril. O principal movimento é sempre o interno. Aquele movimento que ultrapassa os campos e as fronteiras desta vida, desta existência, tirando-nos do comodismo e da inércia. É impressionante que a sociedade contemporânea é uma sociedade que busca o conforto. As pessoas não vão deixar de ter uma cama maior se elas podem ter. Não vão deixar de ter uma poltrona mais confortável, com pena da ave mais macia do mundo, se elas podem ter. Não vão deixar de ter um ambiente em que elas vão se sentir mais confortáveis. Mas é muito curioso, nem sempre, mas em muitos casos, muito daquilo que significa conforto significa também falta de vigilância, a postura do corpo. E por incrível que pareça, aquilo que no momento parece confortável, depois parece como dor em alguma parte do corpo. Nós não fomos feitos para viver no conforto, porque o conforto, por incrível que pareça, ele nos faz acomodar. É o dinamismo que nos empurra. Muitas vezes nós nos tornamos resilientes, fortes, criativos na crise, na doença, no momento do problema. E talvez por isso seja muito bom recordar que a peregrinação principal que nós fazemos é a interior. E é a interior que move a exterior, que dá sentido aos passos, aos gestos e a tudo aquilo que nós fazemos. Nossa fé é o fundamento em Cristo. O amor-doação é alimentado nele e por ele. E a nossa esperança é de estar um dia com ele. Por isso eu gostaria de concluir recordando como eu iniciei, dizendo que o jubileu nos ajuda a repensar a libertação daquilo que escraviza, o perdão da dívida e o sentido do repouso, como acontecia na Bíblia. Se essa peregrinação interna, que já começamos a fazer aqui agora com essa reflexão, e daqui a pouco com a reflexão da doutora Filó, mas antes mesmo desta reflexão, com o desejo de cada um e de cada uma de estar aqui, esta peregrinação interna já começou. Mas ela precisa nos ajudar a ir para frente. O que escraviza? A imagem de um escravo é de um sujeito preso, acorrentado. Em muitas imagens de escravo nós temos esse sujeito, preso, amarrado, acorrentado. O que é que nos amarra atualmente na nossa vida? O que é que nos acorrenta? Já dizia um autor que os maiores sabotadores da peregrinação interior somos nós mesmos. Muitas vezes nós nos enganamos, nos recusamos a voltar o olhar que busca o espelho exterior, movido para o espelho interior. Mas sem a libertação da escravidão, de algo que nos amarra e nos acorrente, nós não poderemos peregrinar, não poderemos ir para frente. E como eu disse, na maioria das vezes a amarra, infelizmente, foi feita pela minha própria mão. Já tem muita gente que diz: não, padre, não concorda. Foi alguém que amarrou dentro de mim. Foi alguém que jogou isso dentro de mim. Foi alguém que me colocou nessa condição. Mas se alguém deu alguma coisa para você comer e você permitiu que isso ficasse dentro de você e isso está fazendo mal, então é preciso expelir, pôr para fora. Se alguém colocou em alguma condição na qual você não se enxerga e não se vê, você não precisa ficar lá, porque você não foi feito para estar em condição nenhuma que ninguém queira ter colocado você, a não ser a condição que Deus sonhou para você e que quer que se realize na sua vida como filho e filha. Mas é preciso também nesse jubileu realizar o mistério do perdão. O perdão é o dom maior da vida do cristão. Já no capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus, Jesus ensina que a correção fraterna faz bem ao próximo, o perdão faz bem a mim.
Quando eu perdoo alguém, eu não estou fazendo benefício algum ao outro, segundo Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Quando eu perdoo, eu estou fazendo benefício só a mim. Então, quando alguém diz eu não perdoo, não perdoo, não perdoo, porque aquilo que fizeram contra mim me fez sofrer, não poderia ter sido traído, não poderia ter sido passado para trás, não poderia ter passado por aquilo que eu passei. Quando alguém diz isso, está na verdade adoecendo, fechando uma porta para si próprio, porque o perdão é o maior aliado da nossa peregrinação interior. Por isso, se você tem dificuldade de perdoar, procure ajuda, peça a graça ao Espírito Santo e liberte-se, porque toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento é lixo emocional guardado dentro de nós mesmos. Por fim, a Bíblia, além de nos falar daquilo que nós nos libertamos da escravidão e do perdão, fala sobre a importância do repouso da terra. E aqui eu falarei do repouso da terra de nós mesmos, do nosso próprio coração. Nós vivemos numa sociedade muito agitada. As pessoas vivem um cansaço permanente. E sabem por quê? Porque elas não se desconectam. E um exemplo disso, só um, por conta do curto tempo, é o uso do celular. É impressionante como as pessoas estão necessitadas do celular, mesmo quando elas não precisam. Eu estou vendo aqui muitas pessoas olhando para o celular nesse momento. Certamente não estão lendo a Bíblia. E estão vivendo uma ausência do presente. Porque se eu estou aqui, tem uma pessoa falando, e eu estou conectada lá, o meu corpo está aqui, mas a minha mente não está aqui. O meu coração não está aqui. Então isso significa que depois que isso aqui terminar, a pessoa não vai se lembrar, porque ela não estava aqui totalmente, ela não estava aqui plenamente. E isso é um problema que cada vez mais nós vivemos. Nós não estamos plenamente nos lugares. E quando nós não estamos plenamente nos lugares, sabe quem perde? Nós mesmos, porque nós fragmentamos a nossa integridade mental, emocional e física. E é impressionante a necessidade que nós temos. Conheço uma pessoa que foi a um casamento e lá não tinha energia nem sinal de internet. Ela entrou em pânico, quase como alguém que tivesse sido privada de uma droga. Enquanto ela não foi embora, ela não sossegou. E isso é uma conexão que na verdade nos desconecta. Porque muitas vezes, como diz a própria palavra da rede social, o feed significa alimento. Sabiam? Em inglês, feed é alimento. Daí vem food, que é comida. E é curioso porque a inteligência artificial me alimenta daquilo porque me interesso. Se é animal, vai ter sempre um animalzinho bonitinho lá. Se é flor, vai ter flor. Se é futebol, vai ter futebol. Se é cantor, é cantor. Se é fofoca de televisão, vai ter lá. E assim por diante. É por isso que a pessoa está sempre lá, movendo da sua parte do corpo aquela que mais faz exercício físico atualmente, que é o dedo que fica passando o feed. E como o feed é infinito, e nenhum alimento é infinito, porque chega no momento enquanto nós estamos comendo, nós nos cansamos e dizemos basta, estou cheio, nós entramos numa condição de desequilíbrio mental, porque estamos ali eternamente sendo alimentados numa necessidade que nunca será finita. Até nisso precisamos pensar, porque quando não descansamos, e descansar não significa simplesmente dormir, assistir a um filme ou ir à praia, descansar significa também ter silêncio, higiene mental, oração, conexão conosco e com Deus. Nós também não faremos a autêntica experiência do jubileu, que é de nos libertar da escravidão, perdoar de verdade e fazer uma experiência de repouso, de restauro. Eu espero que ao passar pela porta santa, simbolizada hoje pela nossa peregrinação e ida à celebração da missa, nós entendamos que a nossa porta
é Cristo. Porta aberta para uma vida nova. Razão da nossa fé, do nosso amor, doação, da nossa esperança. E ao passarmos por essa porta, simbolizada lá na igreja, que também mentalizemos, oremos e decidamos que fique para trás o que precisa ficar para trás, naquilo que nos escraviza e naquilo que ainda não foi perdoado. E que possamos repetir como São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão à minha frente, e assim prossigo para o alvo, para o prêmio que Deus me chamou a receber em Cristo Jesus. Avançar é dar dinamismo ao peregrinar, é entender que o passado já não pode ser mudado, só o presente. No passado, eu olho, verifico, aceito e integro. E aquilo que eu não posso mudar, eu peço a Deus que aceite. O presente, sim, ele eu vivo, na consciência responsável de inventar o novo, em Cristo, por Cristo e com Cristo. E que assim, tendo o futuro como recompensa e a esperança como elemento motor dessa peregrinação, nós todos um dia possamos alcançar o prêmio, aquele prêmio que o Senhor deseja entregar a cada um de nós, o próprio reino dos céus. Amém.